Nós vamos começar hoje, então, um estudo sobre libertação, né? Só que esse tema ele é muito amplo, passa por batalha espiritual, passa por diversos níveis de libertação. Você tem, dentro do tema, né, batalha espiritual, você tem a influência maligna, tem a opressão maligna, tem a possessão maligna. Eu não vou abordar, nessa sequência de estudos nossos, esses temas, né, esses subtemas, porque a gente já fez isso no passado, a gente vai voltar a fazer, mas o que Deus nos orientou a fazer nesse momento foi a libertação para o crente, né? Então, é um enfoque diferente. A palavra, né, dirigida aos irmãos será dirigida para a igreja. E eu descobri um livro de um autor muito renomado e muito reconhecido nesta área, o Neil T. Anderson. Esse livro chama-se Passos para a Liberdade em Cristo. É um livreto, né, com 7 passos para você alcançar a verdadeira ou a plena liberdade em Cristo. E a grande pergunta é: poxa, mas eu já aceitei Jesus, não estou liberto? Não está liberto de quê? Né? Daquilo que você pôde confessar, daquilo que você pôde realmente perceber que você está livre. O pecado nos aprisiona, e o pecado está também na vida de quem é crente. Então, existem as maldições que foram canceladas por Cristo Jesus, isso é um tema. Agora, existem as coisas das quais nós fomos libertos no ato da nossa conversão, e existem outros, né, ou outras coisas que serão libertas da nossa vida à medida que nós formos nos aprofundando no relacionamento com Cristo. É a busca pela santidade. Isso é como se fosse uma escada que o crente tem que galgar para chegar cada vez mais perto de Deus. Então eu quero dizer uma verdade para os irmãos aqui: ninguém aqui está totalmente liberto de todas as coisas, ninguém. A gente precisa estar constantemente ouvindo o que Deus tem a nos mostrar, pedindo esse diagnóstico de Deus, né, espiritual. Tenho falado isso várias vezes aqui nas pregações, para que a gente possa descobrir, né, e ter revelado por Deus, de repente, coisas que estão nos aprisionando. Então, aquilo que nos aprisiona nos faz cativo. E se nos faz cativo, nós precisamos de libertação. Agora, um ponto fundamental: só Jesus Cristo liberta, amém? Isso é um ponto comum, né? E todos nós aqui cremos que a verdadeira liberdade, ela só pode ser alcançada através de Jesus Cristo. Queria falar sobre o autor, o Neil T. Anderson. Ele tem mais de 100 livros escritos, né? E basicamente todos nessa área. Eu li um livro dele, aí é um livro maior, chamado Quebrando Correntes. Esse livro mudou a minha perspectiva. Aliás, ele foi o início, e a minha formação nesta área foi tirada deste livro. Este autor, ele é engenheiro aeroespacial formado nos Estados Unidos, ele é americano. Fez mestrado, fez doutorado na área técnica, e crente como era, ele voltou, fez teologia, fez mestrado, doutorado em teologia. E então é alguém que fala com base, alguém que tem uma formação científica, né, por trás da formação teológica. Então, nesse autor especificamente, Neil Anderson, os irmãos vão ter uma formação sólida nesta área. Então é o que eu recomendo aos irmãos como referência. Então o livro é esse que vai nortear a nossa sequência de 4 estudos. Vai ser diferente dos outros cultos, que nos outros cultos eu faço pregação. Os irmãos vão me ver fazendo praticamente uma palestra aqui, mas bíblica. Não podemos fugir da palavra de Deus. Aliás, nós oramos para que Deus nos fale através da sua palavra. Amém? Então, 7 passos para uma vida liberta em Cristo Jesus, é o tema do estudo, que será dividido em 4 partes. Então, vamos ler o texto que vai ser o início da nossa palestra. 2 Timóteo 2, do versículo 21 ao 26. O texto nos diz assim: se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe
que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Vamos ler juntos esta última parte. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Queridos, a partir desse texto do apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, a gente percebe que é possível que alguns crentes, e Timóteo já era pastor nessa época, né, passem por algum processo, ou necessitem passar por algum processo de libertação. O último verso principalmente diz que é necessário às vezes você voltar à sobriedade. É necessário às vezes você escapar de uma armadilha do diabo. Então, se você está ainda nessa armadilha, você se encontra cativo, preso, prisioneiro, precisa de libertação, precisa de liberdade, né? O diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Uma das verdades que estão aqui então, né, é que existem crentes hoje que ainda estão, mesmo conhecendo Cristo e servindo a Cristo, em alguma das suas atitudes, estão fazendo aquilo que não é vontade de Deus, e segundo Paulo, o apóstolo, é vontade do próprio Satanás. Então, o princípio básico da libertação é que o processo de libertação começa quando nós nos convertemos a Cristo. Ali começa o processo. E ele vai se completando na medida em que nós vamos nos aprofundando, né, no relacionamento com Ele, em pelo menos 4 vertentes. O arrependimento, mediante o reconhecimento das coisas erradas que se faz, e para isso o Espírito Santo está em nós, para nos orientar, né, para nos mostrar. A santidade, que é algo que parte de nós, é necessário o desejo nosso de buscar a santidade, de buscar uma vida, né, livre do pecado. A fidelidade diante de Deus, diante dos homens também. Você é um cristão e você tem compromissos com Deus, você tem compromisso com a sua igreja, você tem compromisso com a sua família, você tem compromisso com o seu cônjuge, você tem compromisso com as pessoas que se relacionam com você. E esse compromisso, ele precisa ser saudado. É um compromisso de ter uma vida, né, que realmente venha exalar o perfume de Cristo. O compromisso de ter uma vida que seja coerente com o Cristo, a quem você confessa, a quem você diz que entregou a sua vida um dia, a quem você crê, em quem você crê que a libertação vem por meio dele, da autoridade que Deus concedeu ao nome dele. Então, tudo está dentro de um conjunto. Somente os cristãos, né, podem ter e viver essa perspectiva de uma vida livre, completamente livre das influências de Satanás. Mas isso não significa que, por sermos cristãos, nós estamos livres totalmente das influências de Satanás, né? Por sermos cristãos, nós temos a autoridade do nome de Cristo, nós temos o Espírito Santo em nós, que na verdade é o que nos dá condições de vencermos Satanás, de lidarmos com essas influências, aquilo que a Bíblia chama de tentação, de lidarmos com os desafios de cada dia. Quem não é cristão não tem Cristo, então não tem o Espírito Santo, então está completamente vulnerável dentro desta batalha que é terrível e que não assola só crentes, assola todas as pessoas. O apóstolo Pedro diz que Satanás estaria nesses últimos tempos bramando como um leão, buscando a quem ele pudesse tragar. O tempo dele está acabando, está esgotando, vai chegar o juízo final, e aí ele não vai ter mais como conquistar pessoas para o reino dele, para o inferno. Então nós estamos vivendo dias em que a correria no inferno está grande, essa é a verdade, e nós não podemos nos deixar, né, sermos transformados em vítimas, e nem tampouco vermos as pessoas a quem nós mais amamos serem vitimadas dentro desse processo. Então arrependimento, santidade, fidelidade e, por último, o amor. Não por ser o menos importante, por último, mas é um conjunto.
Então, todas essas coisas são importantes e elas fazem parte, né, desse alicerce sobre o qual o cristão pode ter a certeza de que, em seguindo, em construindo a sua vida sobre ele, né, ele estará seguro com relação às questões espirituais. O cristão deve estar sempre consciente da necessidade de parceiros de oração. Então, se você está numa luta, e o princípio da guerra é essa: ninguém vai para a guerra sozinho. É necessário um exército, é necessário um grupo. O apóstolo Paulo, ele fala na Bíblia que nós somos como soldados de Cristo. O soldado não luta sozinho, o soldado não luta desarmado. Então, Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala sobre a armadura do soldado, que é a armadura do cristão. Então, ele vem falar de armas espirituais, das quais nós devemos estar revestidos, né? Das quais nós devemos estar aptos para usar. É nesse ponto que é importante o cristão, né, saber: eu sou cristão, já entreguei minha vida a Cristo, estou lavado pelo sangue de Jesus, estou coberto pela proteção de Jesus. Mas se você não usa as armas que Jesus te deu, estando em meio à guerra, você se torna uma pessoa mais vulnerável. Não quer dizer que em meio à guerra não haverá baixas. Haverá baixas, sim. Tem havido baixas, mesmo no exército do Senhor Jesus, justamente porque pessoas têm ido para a guerra sem nenhum tipo de preparo. E eu espero que a gente venha buscar, né, sempre, a partir desse estudo aqui, mas sempre, o revestimento com esse equipamento espiritual que Jesus nos deu por meio do Espírito Santo. Então, em Tiago, capítulo 5, 16, fala um pouco sobre a necessidade de você ter soldados ao seu lado. E se Paulo fala que a oração é uma das principais armas espirituais para esta guerra que nós vivemos, não é? Então você deve buscar soldados que sejam pessoas de oração. Todos nós precisamos de intercessores. Assim também precisamos ser intercessores dos outros. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Por quê? Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não que alguém injusto no sentido de ser correto. A oração de alguém que foi justificado pelo sangue precioso de Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a justificação dos nossos pecados. Então nós fomos acolhidos, nós fomos declarados, né, inculpáveis. Ele levou sobre si as nossas culpas. Nós fomos declarados incondenáveis, porque nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Os nossos erros estão justificados, porque Jesus pagou a conta, né, que era devida por nós. A oração de alguém que está nesse patamar de espiritualidade, ela pode ir muito em seus efeitos. Então preste atenção. Tem muito crente que não sabe disso, ou sabe na teoria, mas não vive na prática. A oração do crente pode ir muito em seus efeitos. Às vezes você está sofrendo, passando por uma dificuldade, vivendo um momento de opressão, está vendo isso na sua casa, às vezes debaixo do mesmo teto seu, e você não exerce esse poder da oração. Não ora por você, não ora pelos seus. Fica eternamente dependente da oração de outras pessoas. Você precisa da oração de outras pessoas, mas você está num exército. Um tem que ajudar o outro, então você tem que saber que o outro também precisa de você. Já imaginou? Tem um amigo que é crente, a esposa também, mas ele vive na aba da esposa o tempo todo, irmãos. Ele diz: a minha mulher é muito crente, toda vez que eu converso com ele, só fala da espiritualidade da esposa dele. Um dia eu não aguentei e falei assim: e você? Será que você vai, né, arrastado para o céu por ela? Você tem que deixar de fazer da sua esposa uma muleta espiritual, né? E ele deu aquela sacudida nele, e ele, depois daquele dia, nunca mais faltou um culto. Às vezes a mulher dele vinha sozinha, agora não vejo mais a mulher dele sozinha aqui no culto. Eles estão sempre juntos um do outro. Por quê? Você confia muito no outro. Imagino que a minha mulher confie muito em mim, por eu sou pastor. Sou esposo e sou pastor dela. Mas eu sou um ser humano. E às vezes, para não dizer quase sempre, eu estou confiando nela também. Ela não sabe disso, eu acho que ela não sabe. Se sabe, finge que não sabe. Mas a gente está sempre orando um pelo outro.
Não é porque um apoia o outro. E assim deve ser na vida do cristão. Então, você tem que estar consciente da necessidade de um parceiro, de um amigo, que seja um cristão, alguém que inspire confiança, não é? Você não vai buscar para pedir para orar por você aquela pessoa que toda vez que conversa com você só fala bobagem. Mas se você tem alguém que conversa sério com você, que fala de Deus, que vive as coisas de Deus, quando você estiver precisando, você certamente vai procurá-lo. Então, duas coisas. Escolha no seu ciclo de relacionamentos pessoas assim. E segunda coisa, não se esqueça de ser uma pessoa assim. Porque da mesma forma que você pode precisar dela, ela também poderá estar contando com você. O cristão também precisa compartilhar suas cargas. É nessa perspectiva que você compartilha, né? Por meio da conversa, você tem que se abrir das suas dificuldades, ou sobre as suas dificuldades. Está passando por um período de opressão, uma dificuldade qualquer nesse sentido espiritual, saiba quem é aquela pessoa com quem você pode compartilhar suas dificuldades espirituais. Não compartilhe com qualquer pessoa. Então, o compartilhamento de cargas é necessário. E em se falando de cargas espirituais, você precisa ter uma pessoa que seja um bom conselheiro espiritual para você. Alguém que tenha a palavra de Deus na mente, alguém que tenha a palavra de Deus disponível na boca para declarar para você. Gálatas 6, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Isso é a realidade. Às vezes a pessoa vem e te conta um pecado, você fica interessado no pecado dela, querendo experimentar a mesma coisa que ela está experimentando. Aí desandou tudo. Obrigado. Eu ia dizer que a vaca vai para o brejo, né? Ele estava contando contigo, contando com o seu nível espiritual. De repente você está mais fraco que ele. Isso acontece. Paulo diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Eu já preguei outras vezes sobre explicitamente esse texto, não farei agora, mas é só para mostrar que a Bíblia nos recomenda esse compartilhamento de cargas, de fardos, o peso do pecado, o peso da opressão. Primeiramente, você tem que confessar a Deus. Mas existem situações em que você vai precisar ouvir um conselho direto do pastor, do seu líder de célula, de alguém que você tenha confiança que vai ser um instrumento de Deus para te abençoar. Não seja orgulhoso e nem seja medroso. Orgulhoso no sentido de que, não, eu sei me virar sozinho, não preciso de ajuda de ninguém. E medroso no sentido de que, eu vou falar isso, vou me expor. Estou falando para você não dizer para qualquer um. Mas será que num universo como a nossa igreja, com mais de 1000 membros, você não vai encontrar uma pessoa que tenha condições de te ouvir, de guardar segredo, de orar por você, te abençoar, de sofrer com você? Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim venham cumprir a lei de Cristo. Jesus liberta o crente, irmãos, mas é o crente quem escolhe permanecer liberto. E a partir desse slogan aí, eu pude compreender justamente por que muitas igrejas cristãs, evangélicas, têm passado por muitas dificuldades no seu nível de espiritualidade. Tem estado muito cheia de pessoas, mas pessoas vazias do conhecimento de Deus. Nós precisamos zelar por aquilo que nos faz forte. Eu estou falando de espiritualidade. E o que nos fortalece espiritualmente? Primeiramente, o conhecimento de Deus. Mas só conhecimento não resolve. Satanás conhece Deus melhor do que qualquer um aqui.
é necessário submissão e obediência ao Senhor. E vocês vão ter convicção disso quando vocês se pegarem pecando, cometendo algum tipo de pecado, algum tipo de erro, que vocês já sabem, talvez alguns que vocês já cometeram no passado. Tem pecados que nos revisitam, ou melhor, tem crentes que revisitam pecados que já deveriam estar sepultados e enterrados, vão lá abrir sepultura para visitar o pecado de novo. Então você está pecando não por falta de conhecimento, por falta de obediência, por falta de temor. E esse é um dos grandes problemas. Nós precisamos ser a igreja que aprende, mas precisamos ser, sobretudo, a igreja que pratica aquilo que aprendeu, que tem coragem e força para dizer não ao pecado quando nos tenta, né? E assim, então, vivermos debaixo dessa liberdade que Cristo nos concede. Então, você pode ser crente, não é por isso que você já foi liberto de todos os pecados. A gente vê o próprio apóstolo Paulo falando aos romanos: ah, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer é o que eu estou fazendo. Ele estava precisando de libertação naquela área. Ele não disse qual, nem disse era uma só. Então o crente, ele pode ser crente e pode estar debaixo de alguma armadilha, como Paulo disse a Timóteo, do diabo. E estando nessa armadilha, ele está prisioneiro. E às vezes ele até quer sair, mas não tem força. Então Deus te deu o quê? O Espírito Santo. Se aprofunda no relacionamento com o Espírito Santo. Deus te deu irmãos, Deus te deu líderes espirituais. A gente precisa usar das bênçãos que Deus nos concedeu. Não é colocar na cristaleira lá e deixar bonitinho, não. Fazermos uso daquilo que Deus nos concedeu. Gálatas 5:1, Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está falando para quem aqui? Para os crentes da igreja na Galácia, aos Gálatas. Depois, o apóstolo Pedro fala, na segunda carta, capítulo 2, versículo 20: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio que diz que o cão voltou ao seu próprio vômito, ou ainda um outro provérbio que diz que a porca lavada voltou a revolver-se na lama. E se nós evocarmos o texto no qual Jesus falou sobre libertação, um texto direto, que aquela pessoa que tinha um demônio, que deixou, que foi exorcizada, mas não passou por um processo de libertação, e ela então deixa a porta da casa aberta, voltam 7. E o estado dela se torna pior do que o estado anterior. Então preste atenção, quando a gente aborda o tema libertação, nós não estamos falando de exorcismo. O exorcismo, ele existe, é o ato de você tirar uma entidade espiritual da vida de uma pessoa. Agora, se aquela pessoa não assume a responsabilidade de ter uma vida em santidade, e se ela volta a procurar as coisas de antes, o que ela está dizendo? A porta está aberta. Ela não passa por um processo de libertação. Crente não fica possesso, porque ele tem o Espírito Santo. Mas, preste atenção, crente pode abrir as portas do seu coração, da sua casa, para o diabo entrar. E aí ele começa a perder sua autoridade espiritual, começa a perder sua força. O diabo não entra nele, nenhum demônio vai entrar nele, mas vai oprimi-lo e vai fazer quase que a mesma coisa que se estivesse dentro dele. É o segundo estágio, que se chama a opressão espiritual. Então não tem crente possesso, mas tem muito crente oprimido. Está debaixo de uma influência maligna. E os efeitos são quase que os mesmos. Ele entristece. Já viu crente deprimido? Eu já. Às vezes vem por uma questão patológica. É problema do organismo da pessoa. Mas até os médicos já definem a depressão como doença da alma. Os psicólogos são quase unânimes.
E o que o diabo faz através dos demônios é oprimir, tirar a tua alegria do viver, tua motivação, te levar para a cama, num estágio profundo de depressão. Tem uma história, uma experiência muito forte que eu tive aqui na igreja, com um líder de um centro espírita aqui de Campos, que veio me pedir ajuda. E líder de centro espírita conhece as entidades, lida com elas. Nós, crentes, não. Mas ele estava com um problema com a esposa, e por ele ser de um centro espírita, ele se desentendeu com um outro chefe de um outro centro espírita lá qualquer, não era daqui, e aquela pessoa fez um mal para a esposa dele entrou em depressão. E ele veio pedindo que eu intercedesse, que eu entrasse na guerra, porque ele falou assim: eu só conheço você. Está falando isso para mim, até porque eu coloquei uma condição para ele. Eu falei assim: olha, eu entro, mas se você entrar comigo, você vem para cá? Ele não veio. Eu não sei o final da história, entendeu? Então, como que você quer usar uma pessoa de Deus, usar a bênção que Deus deu a uma pessoa, mas não quer se entregar a Deus? Até que ponto estava o amor dele pela esposa dele? Mas eles conhecem as entidades, então eles sabem. Uma vez minha esposa falou uma coisa muito séria comigo, né? O inferno sabe quem nós somos. A nossa luta é tremenda, porque se eles sabem quem somos, eles sabem como nos destruir, nós o incomodamos. Teve uma vez que eu tive numa noite eu tive 3 sonhos, no ano de 2010, 2009 para 2010. Um deles veio aquele texto bíblico que diz, quebram-se os capitéis. Eu fui descobrir o que era capitel depois, que é a base de uma coluna, quebra-se a base da coluna e a casa vai ser o quê? Comprometida. Quebram-se os líderes, e o pastor e os líderes, e o rebanho será todo comprometido. No sonho veio esse texto, e foi o ano que eu mais fui oprimido, mais fui tentado na minha vida. Entendeu? Com várias armadilhazinhas tentando, mas Deus me avisou antes. Interessante que os outros 2 sonhos também se cumpriram, e eram em outras áreas completamente diferentes, inclusive a crise que o Brasil vinha passar, a crise financeira. Mas isso não é um assunto para agora. Mas a gente percebe que o mundo espiritual está ao nosso redor. E ele tramita com as nossas vidas. E ele vê de repente um casal bonitinho aqui, vivendo muito bem, não, vou fazer uma bagunça na vida desse casal. É assim que as coisas funcionam no reino das trevas. Jesus falou, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Seu casamento está direitinho, sua vida está bonitinha, as trevas estão olhando, vamos lá destruir, vamos lá fazer uma bagunça. Aí vai na mente do seu esposo, da sua esposa, planta uma semente, se ele não estiver atento, se você não estiver revestido com essas armas espirituais, você vai cair na armadilha. E uma vez caído na armadilha, você está preso. E se você está preso, mesmo sendo crente, você está precisando de libertação. Tanto Paulo falou aos Gálatas, quanto Pedro falou nas suas cartas gerais. Agora, existe uma batalha espiritual que o crente vive entre a sua própria natureza contra o Espírito Santo. É por isso que eu estou falando, esse livro vai dar enfoque a esta frente da batalha espiritual. É aquela que você vive contra a sua própria carne. É a carne, a sua natureza humana, e o Espírito Santo de Deus que está em você. Nós não vamos mais considerar tanto as questões de fora, as influências satânicas e demoníacas, mas eu vou abordar com os irmãos a luta do crente, para se manter na liberdade que Cristo pode lhe conceder. Então, Gálatas 5,13, Paulo diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ou seja, à vontade de vocês. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Depois, no versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e aqui Espírito Santo,
e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem aquilo que desejam. Paulo aqui não está falando de demônios. Ele está falando do cristão, da sua própria natureza carnal, humana, que é tendenciosa ao pecado, do seu relacionamento interior com o Espírito Santo que Deus lhe deu. Então existe uma batalha espiritual que é interior à nossa. E eu digo aos irmãos, mais de 50% das nossas lutas espirituais não são com demônios, são com a nossa própria natureza pecaminosa humana. É o Espírito Santo que quer nos guiar. E a nossa natureza de dizer não, de querer guiar a sua própria vida. A gente precisa estar atento a isso. Por isso que Paulo fala, você tem que mortificar a sua carne, a sua natureza, né, pecaminosa. Um princípio fundamental. O crente pode escolher abandonar Deus, mas Deus prometeu não abandonar os seus. É verdade ou não? Você pode abandonar Deus, não pode? Pode. Te deu o livre-arbítrio. Você pode agora escolher, não, vou dar as costas para tudo isso que está sendo falado e vou embora. Ah, esse negócio de ser crente não é para mim não, está pedindo muita renúncia, eu quero viver a minha vida. Teve gente que fez isso. Aliás, o primeiro ser humano fez isso. Adão fez isso junto com Eva. Deram as costas para a orientação de Deus mediante um simples argumento da serpente. Por quê? Ah, foi a serpente? Não. A serpente argumentou, mas o responsável pela atitude foi o próprio Adão. Então a gente não pode fugir desta verdade. Nós somos responsáveis por mantermos a nossa vida em liberdade. Temos a nosso favor o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, o Espírito Santo, seus dons. Temos esse poder de Deus que em nós opera, e a Bíblia fala isso. Agora você pode negar tudo isso, desprezar tudo isso, e se entregar às paixões da carne. Mesmo Deus dizendo, não vá, você vai. E tem tanta gente que faz assim, que isso não vem acontecer. Mas para que não aconteça, a gente precisa o quê? Evitar, se preparar. Então, o crente pode escolher abandonar Deus, mas Deus prometeu não abandonar o crente, ou seja, os seus. Hebreus 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Esse é um princípio fundamental, por quê? Porque eu já vi crente fugir de batalha. Eu já vi crente perder batalha, eu já vi crente fugir de batalha. E o que nos faz fugir de alguma batalha, irmãos? Medo. Medo. Agora, por que ter medo? Se você sabe quem é o Deus a quem você serve, se você sabe a quem você entregou sua vida, a menos que você não esteja vivendo em conformidade, né, com esta pessoa, ou seja, em conformidade com os princípios de Deus, aí você não vai ter certeza de que Deus está contigo. Então, o que confere autoridade ao crente, primeiramente, é o fato de ele ter entregue a sua vida a Cristo. Em segundo lugar, é a maneira como ele anda com Cristo, e se está andando com Cristo. Porque se não estiver, está completamente vulnerável. Então, essa frase, o Senhor é o meu ajudador, não temerei, o que me podem fazer os homens, ela só é pertinente a quem anda com Deus. Não é quem entregou sua vida a Deus um dia e agora vive sem compromisso nenhum com Ele. Qual é a sua posição em Cristo? Você precisa saber. Você não é uma vítima em desespero, que foi pega de surpresa entre dois superpoderes espirituais, aproximadamente iguais. Lógico que o poder de Deus é muito superior ao de Satanás, mas Satanás é um enganador. Somente Deus é onipotente
onipresente e onisciente. A frase é do livro do Anderson. Então preste atenção. É normal, não é comum, mas seria normal o crente se ver numa situação de medo em meio a uma batalha espiritual. Davi tinha medo em meio às batalhas, mesmo sabendo que ele era uma pessoa ungida por Deus. A gente lê os Salmos, a gente vai ver o estado de estresse que ele vivia nas batalhas. É normal você se ver com medo, mas você precisa saber qual é a sua posição em Cristo, e isso vai te fazer superar. Você não é uma vítima em desespero, você não está sendo pega de surpresa. Satanás tenta te enganar até mesmo querendo mostrar que ele é mais forte do que você, e aí te causar medo. Lembra de Elias? O cara fez aquele desafio espiritual lá no Monte Carmelo. Deus honrou a oração de Elias, mandou fogo do céu, consumiu o holocausto. Ele consegue matar os 450 profetas de Baal, e tinha mais os do deus Azerá. De repente, uma mulher jura ele de morte, Jezabel, e ele faz o quê? Como diz a turma, capinou no capinado. O cara viu coisas tremendas acontecer. Uma mulher jura de morte, ele foge, entra em depressão, o estado de estresse era terrível. Então Satanás incorporou naquela mulher, de uma certa forma, envolveu a mente de Elias e enganou ele. Fez ele se achar impotente. Se isso aconteceu com Elias, por que não acontece conosco? Então, quando eu passei por uma experiência de opressão espiritual, uma das frases que Deus me deu foi essa que está aí, vou falar para os irmãos: Satanás é um inimigo vencido, e nós estamos protegidos e amparados em Cristo. Eu fui a Paraíba uma vez pregar, e aí o pastor Roberto me levou para visitar uma missionária que estava em depressão, na cama, um problema familiar que Satanás tinha colocado na vida dela, e eu falei essa mesma frase, eu já tinha aprendido. Eu falei assim: minha filha, a nossa luta é contra alguém que já foi derrotado por Jesus. Então o que ele quer fazer é colocar medo na gente, e às vezes a depressão vem junto com síndrome de pânico. Normalmente, quando é caso espiritual, ela vem acompanhada por um síndrome de pânico, ou começa com a síndrome do pânico e entra em depressão. O nosso conhecimento sobre Deus, a nossa identidade, a nossa posição em Cristo é o que nos garantirá um discernimento real sobre a nossa saúde mental, física e espiritual. Tem muita confusão feita, o crente adora dizer: não, esse problema é espiritual. Às vezes não é, a pessoa está precisando de um psiquiatra. Vai no psiquiatra primeiro, entendeu? E aí você acompanha, não vai logo diagnosticando como sendo espiritual. Agora, o seu conhecimento sobre Deus, sobre as coisas espirituais, te auxiliam nesse diagnóstico. E às vezes de cara você vê: não é espiritual realmente. E às vezes você vê que não é espiritual. E eu quero dizer mais uma coisa para os irmãos: às vezes o problema físico, a doença no físico, ela é de origem espiritual. Jesus curou aquela mulher que há 18 anos vivia indo na sinagoga com um problema de coluna crônico, a mulher encurvada, e era o quê? Um demônio. Eu soube uma experiência aqui em Campos, na família de um pastor, que Satanás tinha colocado uma cegueira na visão de um parente dele. E uma vez se manifestou na vida de uma pessoa lá dentro e falou: olha, essa cegueira que fulano tem, fui eu que coloquei. O próprio demônio manifesto na vida de uma pessoa falou: olha, essa cegueira que fulano tem, foi eu que coloquei. E eu sou um crente que eu converso com todo mundo. Conversando com um espírita, uma pessoa bem graduada lá, gente que vai ao Rio fazer coisa que aqui em Campos não se faz, ele ficou muito impressionado na religião espírita, porque lá ele viu respostas. Olha aqui como é que o diabo é enganador. Ele frequentava as reuniões, porque lá ele via respostas. Por exemplo, você está doente,
Eles levavam o seu caso para lá, e lá dizia a doença e como curar. Levava você e curava você. Aí eu te pergunto, a gente não vê respostas aqui também? Só que aqui, Deus faz e não cobra nada. Lá, o diabo faz e te cobra uma dívida a vida inteira. Então, ele te cura os olhos, daqui a pouco ele te coloca uma enfermidade no braço, para que você volte lá, para que ele cure o seu braço, e depois ele te coloca uma enfermidade na perna, você volta lá, e ele vai te prendendo a ele a vida inteira, até você ir para o inferno, ficar com ele lá eternamente. Então é o discernimento espiritual, a convicção de quem Deus é, de quem nós somos em Cristo, e vai nos dar força para poder passarmos por esses problemas. O campo da batalha espiritual é a mente, irmãos, a mente do ser humano. A batalha é travada pela conquista da mente, e é o centro de controle sobre tudo o que pensamos e sobre tudo o que fazemos. Se Satanás controla a nossa mente, ele nos controla. Não precisa do Espírito incorporar em nós. Se ele te convence como convenceu Adão e Eva, ele vai te levar ao pecado, vai te levar à exclusão da comunhão com Deus, vai te tirar do paraíso. Agora, se você sentir necessidade, escolha uma pessoa cristã de sua confiança e compartilhe os seus pensamentos que estão contrários aos princípios de Deus. Ou seja, é comum você ver um crente confuso, principalmente o novo convertido. Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? Será que isso pode? Ele tem pouco conhecimento da palavra. Então é de suma importância que ele tenha acesso a alguém mais experiente para poder lhe orientar, né? E é muito importante que ele leia muito para poder também crescer no conhecimento. A responsabilidade por suas escolhas é do próprio cristão. Então, a nossa libertação, ela será resultado das escolhas que fizermos. Primeiro, o que acreditar, você é responsável pelo que você quer acreditar. Segundo, o que confessar. Terceiro, o que perdoar. Quarto, o que merece a nossa renúncia. Isso é muito importante. Quinto, o que nós teremos que abandonar. Tem muita igreja hoje aí pregando a graça de Cristo de uma forma errada. Por quê? A graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vai pecar à vontade. Tem muito crente perdendo a autoridade espiritual contra o inferno, contra o diabo, porque está pecando deliberadamente. Você precisa abandonar as coisas que fazem você se afastar de Deus. Haverá momentos em que será necessário você orar em voz alta, resistindo ao diabo. E aí eu queria que os irmãos orassem, repetissem comigo esta oração, tá bom? Quem estiver conseguindo ler no telão, vamos ler junto em voz alta? Vocês estão mais perto aqui, estão conseguindo ler? Então conto com vocês, juntos. Querido Pai Celestial, reconhecemos a Tua presença neste local e em minha vida. Tu és Deus, o único que é onisciente, onipotente, onipresente. De Ti dependemos, pois sem Ti nada podemos fazer. Permanecemos na verdade de que toda autoridade no céu e na terra foi dada ao Cristo ressurreto. E por estarmos em Cristo, usufruímos de autoridade para fazermos discípulos e libertarmos os cativos. Pedimos a Ti que nos encha com Teu Santo Espírito e nos conduzas a toda a verdade. Oramos para que desfrutemos de Tua completa proteção e Te pedimos que nos guies, em nome de Jesus. Amém. Por que falar em voz alta? O autor frisa muito essa questão. Só Deus é onipresente, está em todo lugar, é onisciente, sabe de todas as coisas, e onipotente, pode tudo. Satanás não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Então ele não sabe o que está na sua mente. Eu posso dizer que ele até tem um bom prognóstico daquilo que você está pensando, porque ele é uma pessoa que entende psicologia, né? Mas ele não tem certeza do que você está pensando. Então, às vezes você ora
algo que ele precisa saber que você está decidido a não cometer mais. Principalmente as orações de renúncia devem ser feitas em voz alta, porque as trevas vão ouvir aquilo que está no seu coração. É importante fazer um levantamento do seu histórico familiar. Agora vamos entrar mais no campo prático. O seu histórico familiar e pessoal. Primeiro, um histórico religioso dos seus pais, dos seus avós. O histórico de sua vida dentro de casa. Histórico de enfermidades físicas ou emocionais na sua família. Quais eram os seus hábitos alimentares, né? Você era uma pessoa muito gulosa, gula é pecado, tá, irmãos? Anorexia também, né? Outro extremo. O alcoolismo. E às vezes você aprendeu a gostar de bebida alcoólica dentro da sua casa, o exemplo do seu pai. Seu pai era moderado, mas você gostou mais do que ele, então perdeu a moderação. E aí é uma questão familiar, a gente precisa abordar isso. Quais os medicamentos que você já usou? Como é o seu sono? É interrompido por pesadelos? Eu teria algumas experiências para contar para os irmãos de gente que sonha e que em seus sonhos Satanás ou algum demônio está ali diretamente influenciando. Assim como Deus fala por sonhos, o inimigo também fala. Já sofreu algum tipo de abuso sexual, físico ou emocional? Como foi e ainda tem sido a sua vida mental? Por exemplo, seus pensamentos são obsessivos, são vagos, são blasfemos, ou seja, você pensa coisas que você nem concorda, mas está vindo na sua mente. Isso é influência do mal, não é seu. São condenatórios seus pensamentos, gente libidinosa, gente que olha para uma criança às vezes e sente vontade de ter relação com ela. Terrível. E crente, às vezes acontece isso. E como? Não, isso não veio do crente, isso é o quê? É Satanás influenciando a mente dele, tentando dominar a sua mente. A batalha acontece na mente humana. A partir da mente vem as nossas decisões e as nossas ações. Você percebe alguma interferência mental na hora dos cultos e nas orações? Teve irmão que já falou para mim, pastor, olha, eu vou te falar, ora por mim, porque o senhor começa a pregar e me dá um sono. Eu vou orar. É influência, alguma coisa, não é normal. Aí você sai dali e passa o sono. Como tem sido a sua vida emocional? Muita raiva, ansiedade, medo, depressão? Então isso tudo te ajuda a fazer um diagnóstico de como você está e debaixo de que influência também você está. Então o passo número 1, confrontar o falso com aquilo que é real. Para se alcançar a libertação em Cristo, o primeiro passo é renunciar aos envolvimentos com práticas erradas que você teve no passado ou que ainda possa ter. Certo? Você se converteu, entregou a sua vida a Cristo, mas pode ser que algumas coisas você continue fazendo. Comece pedindo ajuda a Deus para revelar todo tipo de falsa direção que te foi dado no passado. Isso é possível, alguém te ensinou um caminho errado. Práticas ocultistas, falsas religiões ou pactos e votos a outras entidades que não sejam por meio de Cristo. Mesmo que tenha participado inocentemente. Preste atenção, seu pai te levou, sua mãe te levou, teu vizinho te levou. Deve-se fazer uma oração de renúncia também em voz alta, dizendo, Senhor, confesso que participei disso e renuncio. Agradeço porque em Cristo eu estou perdoado. Não fica com sentimento de culpa. Jesus te perdoou, agora você precisa se libertar disso. E aí, eu pedi para que distribuísse para os irmãos. Tem coisas aqui que de repente você até está nela, se você tiver alguma dúvida, me procure. Vou dar um exemplo. Maçonaria está aqui. Eu sou amigo de muitos maçons, maçonaria é uma entidade boa, não é religião, tá bom? Mas são coisas que às vezes você está lá inocentemente e você participa de um rito. E esse rito vai trazer um problema para a sua vida que você não consegue fazer conexão. Então aqui fala de várias outras, né? Como projeção astral, tal, levitação, psicografia, telepatia, astrologia, e aí sim vai. Então fuja dessas coisas, irmãos. E se você identificar algumas que vocês já participaram,
anota e faça essa oração em voz alta, dizendo: eu renuncio isso em nome de Jesus. Marcas no corpo, está escrito aí, está me perguntando, né? Tatuagem, toda tatuagem é pecado? Não, depende do que você tatuou no seu corpo, né? A tatuagem na Bíblia, está lá em Levítico, fala que as pessoas marcavam o seu corpo, e Deus diz: não marque o seu corpo. Mas qual era a marca que eles faziam? Das divindades a quem eles se ofereciam. Então essa tatuagem é um pecado, ok? Bom, outras questões sobre relacionamentos espirituais não cristãos. Alguma vez você foi hipnotizado? E tem psicologia que usa de hipnose, psicólogo que usa de hipnose. Alguma vez você já participou? Consultou algum médium ou pai de santo? Alguém conhecido como mestre? Alguém incorporado te orientou para alguma coisa? Você tem ou já teve um amigo imaginário ou um espírito guia como companheiro? Preste atenção nesse detalhe, irmãos. As crianças nossas já há algum tempo estão sendo direcionadas para esses espíritos guias através não só de videogames, como também outros aplicativos de internet no celular. Eu recebi essa semana, vou compartilhar com quem eu puder, e quem eu não tiver acesso depois pode me pedir, uma música que está fazendo um sucesso enorme entre as crianças, que fala da visitação de uma entidade, porque nossos filhos estão sendo vítimas. Eu, certa vez, na adolescência, cantava demais uma música de Alceu Valença, dizia assim: na bluma leve das paixões que vem de dentro. Muita gente deve conhecer essa música aí. E eu estava aprendendo violão, naquele tempo não tinha método gospel, então a gente tinha que aprender com as músicas do mundo. E eu decorei aquela letra, cantava, gostava de Alceu Valença. Um dia eu parei para meditar na letra, e eu vi que falava de uma entidade. Tu vem chegando para brincar no meu quintal, do teu cavalo peito nu, cabelo ao vento. Provavelmente ela saiu de uma experiência vivida em algum canteiro. Eu cantava aquilo demais, não é? Parei de cantar. Não faz sentido. Então, coisas que vêm às vezes assim, te pega de uma forma muito inocente, né? Que outras experiências espirituais você teve que poderiam ser consideradas fora do normal? Você tem que buscar essas coisas também, né? Alguma vez você fez algum voto, um acordo ou um pacto com qualquer tipo de entidade ou espírito que não fosse Deus? Você teve envolvimento com qualquer tipo de ritual satânico? Então, você tem que avaliar, é um histórico que você vai fazer da sua vida. Converse com seus pais, não é? Eu tenho um problema, eu nasci 2 de fevereiro, e eu só fui saber que 2 de fevereiro é dia de Iemanjá quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Só que com 15 anos de idade, eu já tinha sofrido 3 processos de afogamento no mar. Com 3 anos de idade na Lagoa de Igruçaí, depois com 9 anos de idade no Pontal de Atafona, depois com 14 anos de idade naquele córrego que separa o Sossego de Guaxindiba. Fui melhorando o nível assim um pouquinho, né? Não, depois o último na lua de mel lá em Paraty, agora o nível foi top, né? Eu mergulhei para pegar uma estrela do mar, estava tão fundo que eu quase, quando eu me toquei que ia acabar meu ar, eu voltei e quase morri no meio do caminho. A Alessandra ia ficar viúva na lua de mel. E depois disso eu fiz uma conexão. Iemanjá é considerado o quê? Rainha do mar, né? É uma entidade. E eu renunciei tudo isso, eu tentei procurar saber se na minha família, meu avô, alguém fez alguma oferenda minha para estar me requisitando, né? Mas eu não descobri, também não estou nem aí. Jesus, me liberta disso, se foi feito, acaba em nome de Jesus e acabou, né? Não vou ficar também dando atenção para isso, mas você pode fazer uma conexão, você faz, né? Talvez a sua vida tenha hoje, né, uma influência de algo que foi feito no passado. E cabe a você, lembra que você é responsável por manter-se liberto em Cristo Jesus. Caso você tenha se envolvido com alguma destas coisas, terá que fazer renúncias específicas em voz alta.
Através das renúncias, você vai destruindo essas fortalezas espirituais da sua vida. Lembre-se que você já entregou a sua vida a Cristo e só Ele tem poder para te ajudar, te fortalecer e te curar. Amém? Então eu coloco aqui o apêndice B, que vocês receberam aí na cópia, né, que te ajudam a falarem em voz alta essas renúncias, né? Por exemplo, renúncias específicas para envolvimentos com rituais satânicos. Aí tem no lado direito, no lado esquerdo, o império das trevas, no lado direito, o reino da luz. Você renuncia, por exemplo, a primeira coisa, renuncio ter cedido o meu nome a Satanás ou ter cedido o meu nome a ele por alguém. E imediatamente você declara em voz alta, declaro que meu nome agora está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. Então você tem esse material para levar para casa e colocá-lo em prática. Amém, irmãos?